tarde, telespectadores da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tendências e Negócios, o seu canal Business. Hoje é dia 9 de novembro de 2014. Novembro é o mês da consciência negra e por isso os nossos repórteres estão nas ruas elaborando várias matérias sobre esse tema tão importante. E agora, hoje você vai acompanhar a história de uma empresária que apostou nos cabelos afrodescendentes, com um salão de beleza exclusivo para tratar desse tipo de cabelo. Ela estuda a abertura de franquias para expandir não só aqui no Distrito Federal, como em todo o Brasil, esse tipo de negócio. A expectativa é que até 2015 já tenha um salão de beleza neste segmento em cada estado brasileiro. Afinal de contas, nós fazemos parte de países de mestiços. Isso é muito bom, né? Bom, e agora você vai saber mais sobre cultura quilombola, que está diretamente relacionada à preservação do meio ambiente por meio da agricultura familiar. E é claro, sempre preocupados em manter viva a história e as tradições seculares quilombolas passadas de pai para filho. E o Tendências e Negócios tratou desse assunto. E não se esqueça que estamos no ar sempre às 1h30 da tarde aqui na sua TV Brasília, canal 6 ou no 18 da NET, em Braslândia, pelo canal 47, no Gama, no Novo Gama e Santa Maria, pelo canal 54. E em Goiânia, no canal 22 ou no 21 da NET. Olha, sempre pertinho de você. A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do grupo TEM de Comunicação, que contempla ainda o site, o programa de televisão e as redes sociais Tendências e Negócios. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal Business. Bem, 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. O mês de novembro é dedicado à reflexão sobre a importância e também o valor do negro na nossa sociedade. No nosso Doc Tem de hoje, o nosso repórter Gustavo Lúcio traz pra gente uma entrevista exclusiva sobre cultura negra. Confira então. A cultura negra chegou ao Brasil por meio dos escravos ainda no Brasil colônia. Hoje está espalhada em todo o território nacional e faz parte da identidade do brasileiro. Antes da escravidão, a cultura predominante no Brasil era a europeia, tida como branca e não dava espaço aos costumes africanos. Os negros, por sua vez, se refugiavam nos quilombos, comunidades com liberdade para manifestações culturais. Com a vinda da população negra do continente africano para cá, para o Brasil, é claro que a gente sabe as condições que vieram essa população. A população veio em condição de escravo. Então, mas trouxe consigo todo um legado de várias civilizações do continente africano para cá. Então, felizmente, a vinda para o Brasil não foi uma vinda espontânea, uma vinda tranquila. Foi à custa de muito sacrifício, de morte, de assassinatos, né? De extermínio de população. Porém, essa população trouxe consigo um legado impressionante de tradições culturais. Essa relação entre África e Brasil não foi uma relação que se perdeu. A relação existe até hoje. Essa população negra, ela se expressa através da cultura, se mantém através da cultura, se organiza através da cultura. E, ainda bem, também ela aquece o mercado cultural. Devido à diversidade dos escravos trazidos ao Brasil, a cultura aqui se diversificou. Na culinária temos o acarajé, o vatapá, na música temos o samba, o pagode, temos também o carnaval, que é conhecido mundialmente, e na religião temos o candomblé. Para mim o candomblé e Xangô principalmente, eu digo, Xangô é o ar que eu respiro. Todos os orixás, né? Porque sem ele a gente não tem força, a gente precisa dessa força, a gente precisa dessa energia dos orixás para sobreviver. Para mim, orixá candomblé é um culto, né, que não impede da gente ir para a igreja. Porque quando a gente é iniciada, antigamente, quando eu fui iniciada, quando nós saíamos da camarinha, né, já podia sair, a primeira coisa que a mãe de santo fazia era mandar a gente ir para uma igreja, assistir uma missa para agradecer a Deus a obrigação.
Outra expressão cultural negra é a capoeira, uma junção de danças, ritmos musicais e golpes marciais utilizados pelos escravos para se defender das agressões dos senhores do engenho. Trabalhava no canavial e começou aquele da dança do maculelê, para enganar os capitães do mato. Dentro da senzala, quando ia para a senzala, aquela dança, quando os pessoal via aquele barulho que vinha, eles se quietavam. E até que foi então que existiu, surgiu Zumbi dos Palmares, né, Zumbi, que criou o Zumbi dos Palmares, onde os negros fugiam e se tornavam uma aldeia mais forte. Até 1930, a prática da capoeira ficou proibida no Brasil, pois era vista como uma prática violenta e subversiva. Após esta data, o então presidente Getúlio Vargas transformou a arte em esporte nacional. Capoeira, para mim, que eu baseio assim, é dança, é luta, é arte, né? É um modo de vida que todos procuram, né, para se estar bem no dia a dia. A cultura afro-brasileira, assim, ela é muito forte. Tem outras culturas, como também o Bumba Meu Boi, tem outras também, como a questão das catiras, né, das folias de reis, que também foram praticadas há muito tempo pela população, que apesar de ser uma cultura europeia, mas também foi praticada, né, pela população negra por esse interior todo do Brasil. Então, assim, a cultura negra aqui no Brasil e no Distrito Federal é muito forte. As comunidades afro-brasileiras esperam que as leis de incentivo à cultura sejam aplicadas corretamente e as empresas privadas passem a fomentar a cultura negra aqui no Brasil. Esta será uma forma de manter as tradições africanas para as próximas gerações. Nós temos hoje leis de incentivo nacional e também local nos estados. E nós temos hoje um conjunto de iniciativas de governo a partir de editais, né, que valorizam as expressões, como o caso dos editais que nós temos aqui, que valoriza a tradição, né, e que valoriza produtores, mas no campo da nossa relação com as empresas privadas e as leis de incentivo, é necessário que se dê mais um passo, porque hoje são poucos os projetos de cultura negra que são valorizados pelas empresas. Então, muitas das empresas precisam estar sensíveis e associar a sua marca aos projetos étnicos ou a projetos de negritude. Infelizmente, a cultura negra, durante muito tempo, né, ela foi, de uma certa forma, se tentou, né, esconder, né, toda a força, a pujança, né, que o povo negro trouxe para o nosso país. Mas, assim, foi um povo muito resistente, né, que conseguiu conservar, né, a sua cultura. Eu acho que hoje o Estado brasileiro, os governos, eles têm que incentivar, né, e oferecer mecanismos para que essa cultura possa sobreviver e também ela possa ser passada, né, para os mais jovens. Bem, no nosso quadro A Casa do Povo, você vai conhecer os projetos dos deputados distritais reeleitos para o mandato 2015-2019. Vamos saber mais sobre esse assunto com o nosso jornalista e colaborador do grupo Tendências e Negócios, Celson Bianchi. Boa tarde, Celson. O que você tem aí pra gente? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Começa agora o quadro A Casa do Povo com os noticiários importantes dos deputados distritais, federais e senadores e que nem sempre aparecem na grande imprensa. E não se esqueça, somos os seus fiscais e se você quiser saber o que o seu representante anda fazendo, mande um e-mail para nós, jornalismo@tendenciasenegocios.com.br. O eleitor do Distrito Federal que não votou nas eleições de 2014 deve justificar a ausência nas urnas. A novidade é que o procedimento pode ser realizado pela internet no site do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. O prazo vai até 4 de dezembro para quem não votou no primeiro turno e até 26 de dezembro para quem deixou de votar no segundo turno.
Na reportagem de hoje você vai saber mais sobre o projeto Mais Escolas Técnicas, idealizado pelo deputado distrital reeleito Cristiano Araújo, do PTB. A previsão é de mais mão de obra qualificada para as empresas do Distrito Federal e em torno. Veja. Com 14.657 votos, o deputado Cristiano Araújo, do Partido Trabalhista Brasileiro, foi reeleito para continuar na Câmara Legislativa até 2019. Uma das propostas de campanha é a implantação de novas escolas técnicas em todo o Distrito Federal. Nesse período eleitoral, eu tive a oportunidade de dialogar com vários jovens aqui de Brasília, de todas as cidades. E hoje o grande anseio do jovem é o ingresso no mercado profissional. E qual a maneira de ingressar o jovem no mercado profissional? Não resta dúvida que é através das escolas técnicas. E hoje, infelizmente, o governo do Distrito Federal não dispõe uma política de escolas técnicas, de construção de escolas técnicas. Contamos com o Pronatec do governo federal e FB, mas o governo local não tem uma política efetiva de escolas técnicas. Então, a nossa luta vai ser no sentido de que o executivo implemente essa política de modo a dar qualificação para os jovens, e não só os jovens, aquelas pessoas que desejam melhorar os seus empregos também. O caminho é através do ensino técnico. Com a iniciativa, as empresas com mais necessidades de mão de obra vão ser beneficiadas. A gente tem que fazer, naturalmente, uma pesquisa dentro do mercado aqui brasiliense para que a gente qualifique os jovens e as pessoas onde existe a carência das vagas de trabalho. O deputado espera que a política de novas escolas técnicas comece no início do novo governo. Para que no primeiro dia de governo eles já comecem a fazer o estudo disso e implementar essas políticas, que qualquer governo, qualquer sociedade só tem a ganhar com esse tipo de projeto. Você pode acompanhar os bastidores da política local através da minha coluna Voz da Verdade, que é vinculada nos principais blogs de política do Distrito Federal. E também nas rádios Atividade 107,1 aos sábados, de 6 às 8 da manhã, e de segunda a sexta pela Rádio Paranoá 98,1 às 7h45 da manhã. Por hoje é só. Agradecemos a todos pela grande audiência e até o próximo programa. E agora uma matéria super especial que o Grupo de Comunicação Tendências e Negócios preparou para você. Veja só. Criado há 9 anos e realizado anualmente pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, o Encontro Nacional da Indústria, ENAI 2014, reuniu cerca de 1.800 empresários ligados ao setor para discutir a agenda do Brasil para os próximos 4 anos. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade, apresentou durante a abertura do evento um balanço dos avanços alcançados e dos obstáculos que as empresas terão de superar na gestão dos próximos 4 anos de governo. Segundo o presidente da CNI, o ENAI 2014 é uma oportunidade para demonstrar o quanto o setor industrial é importante para potencializar o dinamismo econômico do Brasil. Sempre tem o que cortar. O que não dá para fazer é um corte drástico que imponha uma trajetória recessiva. Nós temos que manter o emprego e a renda da população. Porque não dá para crescer para fora, nós só conseguimos crescer com o mercado interno forte, que é o que está amenizando o impacto da crise internacional. Durante a programação do 9º Encontro Nacional da Indústria, os empresários debateram questões como produtividade, reforma tributária, educação, segurança jurídica, integração do Brasil e economia internacional. O ENAI, o Encontro Nacional da Indústria, na sua 9ª edição, é a ocasião em que a CNI faz o encontro das suas bases com os sindicatos e federações. Nesse momento se faz uma avaliação do setor, das tendências do setor, dos problemas que afligem o setor, e estamos discutindo quase sempre a questão da competitividade, que é a preocupação maior do setor industrial no momento. Dar melhores condições para as empresas brasileiras operarem, investirem e enfrentar a competição com os produtos estrangeiros. O ENAI é o principal evento da indústria brasileira, é organizado todo ano, sempre no final do ano, onde a gente junta todos os nossos parceiros, nossos clientes de federações, de associações e sindicatos, para discutir os grandes temas da indústria para esse ano e para o próximo ano. E agora, Consciência Empresarial com José Reis. O empresário e colaborador do Tendências e Negócios José Reis foi à Ceasa para conversar com feirantes, em especial com o seu Milton, dono da Box Estrela do Sul. Milton está na Ceasa há cerca de 25 anos. Este é o tema de hoje do quadro Consciência Empresarial. Veja só. Muito boa tarde, Liana. Boa tarde a todos
que nos assiste nesse momento, no programa Tendência e Negócio, no quadro Consciência Empresarial. Para mim é um motivo de muita satisfação neste momento estar aqui na Ceasa, Distrito Federal, está falando com o seu Milton, ele que é um empresário de sucesso, que tem aí um exemplo para ser seguido por todos nós. É um exemplo de superação, de persistência, realmente é uma pessoa que enfrentou os desafios, os obstáculos, mas continua prosseguindo com a sua missão, com o seu projeto e contribuindo na promoção do desenvolvimento do Distrito Federal. No início, eu tive minha companheira Fátima, porque nós nos separamos tem uns anos. Depois eu tive meus filhos, minha sobrinha Aline, ajudou a alavancar mais as coisas, né? Então no início é meio difícil, porque só eu e Fátima e tal, os meninos crianças, a gente lutou porque precisava, né? Tinha 3 filhos pequenos, então não podia deixar a peteca cair não. O meu acidente foi em 88 e eu fiquei 1 ano internado. Nisso eu tive uma companheira, uma heroína, e ela não deixou a peteca cair não. E depois eu saí de lá e deu prosseguimento nas coisas. Foi isso. A pessoa que me ajudou é a Fátima, então os dois nasceram para o comércio, né? Ela também é muito guerreira. Que Deus te abençoe, seu Milton, a você nessa jornada, nessa trajetória. O orgulho é todo meu em ter o senhor como meu principal cliente, entendeu? Isso é o Mercado Reis, é o Mercado Reis. Isso aí tem um carinho muito grande. Preparamos agora uma matéria especial sobre a comunidade quilombola Mesquita. O assunto de hoje envolve a agricultura, produção de doces com receita centenária e, é claro, fala sobre a cultura quilombola também lá no Mesquita. Acompanhe a reportagem de Oda Paula Fernandes com imagem de Wagner Augusto. Não se esqueça que estamos em todas as mídias sociais falando desse assunto tão importante para todos nós. Você pode participar, hein? Você já conhece a cultura quilombola? Já visitou uma comunidade desta? Alunos de uma escola pública de Brasília tiveram a oportunidade de conhecer de perto descendentes de quilombola e apreciar objetos que fazem parte da rotina desse povo. O pedagogo e coordenador da Escola Classe 47 levou uma turma de alunos da rede pública para vivenciar de perto esta experiência. E a gente tem um projeto que há 9 anos, a gente está desenvolvendo um projeto chamado Orgulho e Consciência Negra. Então esse é o 9º ano do projeto e nesses 2 últimos anos, o ano passado e esse ano, aproveitando o currículo, aproveitando o próprio projeto, a gente tem feito como culminância do projeto para os alunos do 5º ano, trazê-los sempre ao quilombo. A visita estimula o aprendizado, o respeito e a valorização da cultura quilombola. E as crianças que visitam o Museu Cultural do Mesquita se encantam com os registros e os utensílios expostos. Porque a gente estuda, o currículo fala de quilombo, os livros falam de quilombo, a gente pesquisa na internet, mas ter a oportunidade de visitar, como a gente está tendo há 2 anos, que está no 2º ano, eu acho que está sendo muito enriquecedor para a escola, para os nossos alunos e para o nosso projeto em si. E a comunidade preserva a memória de seus antepassados por meio da gastronomia também, com os doces de marmelo Santa Luzia. A cultura quilombola é representada de várias formas. Aqui no museu, por exemplo, a gente consegue perceber traços dessas culturas em objetos. Mas não é só assim que se representa uma cultura, não. Gastronomia também diz muito sobre a comunidade, como é o caso dos doces Santa Luzia. São também uma marca registrada que representa muito bem a comunidade quilombola, produzido aqui mesmo na comunidade Mesquita. Os doces saíram do Brasil para o mundo. A fumaça no telhado do galpão anuncia. Tem marmelo no tacho. Depois de algumas horas, a mistura da calda e do marmelo se transformam em doces, vendidos principalmente em Lusiânia. A gente tem um comércio maravilhoso em Lusiânia, que é a terra da marmelada Santa Luzia. Assim, a gente
Tem muitos clientes bons que conhecem o produto, que adoram o produto. Então, para nós é muito gratificante a poder apresentar esse produto no mercado que é de qualidade. O Sr. João tem 65 anos, nasceu na comunidade Mesquita, é produtor rural da agricultura familiar e cultiva a fruta marmelo. A poucos passos de casa está a plantação no quintal, a matéria-prima dos doces do Quilombo que foram para a Europa. Essa ida para a Itália, representando, levando a marmelada aqui do Quilombo, para mim foi fantástico, né? Não tem nem como agradecer. Sabe? Embalados em caixas de madeira, esses doces já foram até para a Itália. Mas o Sr. João diz que isso só foi possível por ter o título de remanescente de quilombola. Para mim foi uma grande experiência porque eu estava do outro lado do mundo, que eu nunca imaginava que eu chegaria um dia na minha vida, né? Mas através do quilombo. Por isso é que eu digo para os meus conterrâneos quilombola que ajuda a segurar essa bandeira, ajuda a abraçar essa causa, que agradeço ao presidente Lula que nos deu essa oportunidade, né, desse título de remanescente de quilombo, reconhecendo a nossa comunidade. Meu pai Benedito Antônio e a tia Antônia recebeu o título, né, assim, homenagem. E para mim hoje é uma grande satisfação a ter ido representar o quilombo lá nesse país europeu, que eu jamais pensaria que um dia eu ia, né, estar nessa terra. A receita é familiar, passada de pai para filho e já está na 4ª geração. É centenária, mais de 150 anos de tradição, né, passando dos avós, dos bisavós para os avós passou para meu pai faleceu, Benedito Antônio faleceu com 97 anos de idade. Quando ele me passou, eu tinha 15 anos de idade, hoje estou com 65, já tenho o meu filho João Paulo, né, com 32 anos, faz o doce da melhor qualidade e as caixinhas, todo o produto ele faz da melhor qualidade. Então a gente está tentando assim levar de geração para geração. Com passos calmos e firmes, Sr. João busca novas formas de manter viva a cultura do povo quilombola. Levou para o mundo os doces tradicionais e a história dos remanescentes do quilombo com muito orgulho. E assim, quando nós chegamos, o pessoal italiano ficou encantado com a comunidade, com a nossa chegada até o território dele, que ele disse que nunca acreditava que a gente teria condições de ter um Brasil tão querido, igual eles dizendo lá, né? Para mim foi assim, emocionante, né? Por eu estar lá na terra dele e eles elogiando o Brasil, né? Assim, para mim foi um passo maravilhoso na minha vida, né? E eu desejo reconhecimento da comunidade. Então, para mim, foi fantástico. A economia do Distrito Federal, como de todo o país, passou por uma retração. Todos nós sentimos isso na pele, não é? Você deve ter sentido também. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o setor de serviços, que inclui comércio, apresentou uma queda de 0,5%, o pior resultado desde 2008. Sério mesmo. Bom, mas os empresários continuam otimistas, inclusive os pequenos, dos pequenos negócios. Eles acham que vale a pena, ainda bem, né? Bom, veja essa reportagem de Oda Paula Fernandes, que conta a história de Adriana, uma empresária que estuda uma forma diferente de franquear um salão de beleza focado na raça negra. Veja só. Beleza, beleza, beleza. Na última década, o setor de cosméticos cresceu no mundo todo. Aqui em Brasília não foi diferente. Impulsionados pela valorização da imagem e o acesso a serviços como este, é cada vez mais comum as pessoas irem ao salão de beleza. Mas será que todo salão oferece o mesmo tipo de serviço? Foi pensando assim que a Adriana investiu num salão de beleza para cuidar de cabelos crespos e percebeu que faltava serviços especializados neste segmento. Quando eu resolvi ser cabeleireira, uma vez eu fui fazer uma escova no salão, o menino olhou pro meu cabelo, desesperado, falou assim, seu cabelo não pega escova. No curso no Senac não existe isso. No curso no Senac, as meninas escolhem quem elas vão atender. Tipo assim, você começa a fazer o curso, aí as modelos começam a aparecer, né? Daqui a pouco elas começam a falar, não, aquele cabelo eu não vou fazer não. Aí começa a briga, a professora tem que intervir e falar, você vai fazer aquele cabelo. E as pessoas, o cliente que está indo lá, ele percebe.
pela cara do profissional, entendeu? E isso, quando o cabeleireiro falou isso pra mim, eu falei, gente, um dia eu vou ser cabeleireiro, só pra cuidar de cabelo de negro. Tanto o serviço quanto os produtos usados para esses clientes são especiais. Por isso, ela aposta no segmento. Porém, Adriana conta com uma ajudinha da mídia para lembrar a todos que cada um tem a sua beleza. Porque é aquela coisa, a mídia, na hora que ela começa a botar as mulheres cacheadas, crespas, aí todo mundo já começa imediatamente a procurar, né? O que hoje a gente falta só é profissionais mesmo nessa área. Mas depois que começar a ter mais profissionais nessa área, com certeza o crescimento vai ser bem rápido. Para atender esses clientes, Adriana contrata profissionais qualificados e até treinados por ela mesma, como é o caso da estagiária que aprende todo o processo de lidar com os produtos e com os vários tipos de cabelos. Geralmente, quando a gente contrata, a gente pede pelo menos auxiliar de cabeleireiro, uma pessoa que fez o curso e que nunca trabalhou, né? Que já sabe lavar, hidratar. E depois aí a gente faz o treinamento dela com a química que a gente usa, né? Porque é exclusivo, não é igual todo salão, tá? A forma que a gente trabalha não é igual um salão convencional. Então ela tem que fazer mesmo o treinamento, a gente dá todo o treinamento, né, para ela fazer esse trabalho mesmo de cachear o cabelo. Tô aprendendo a fazer, tipo, eu sempre cuidei do meu cabelo, então foi mais fácil para mim. Mas eu ainda só não faço super relaxante e não corto, mas o restante eu já faço. E compra os produtos direto da fábrica. A fábrica fica no Rio de Janeiro, né? A gente compra através da fábrica, né? E eles enviam para Brasília. Atualmente, são 2 unidades no Distrito Federal, mas em forma de franquia, Adriana quer levar essa loja para todo o país. Até 2016, ela pretende que, em pelo menos cada estado, tenha uma loja representando a marca que trabalha cabelos crespos e cacheados. Atuais clientes aprovam o trabalho da empresária e quem veio pela primeira vez se surpreende com o resultado. Amei! Amei, ficou melhor do que eu pensava. Eu imaginei que fosse ficar mais liso aqui atrás, mas ficou bem cacheadinho. A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do grupo TEM de Comunicação, que contempla ainda o site, o programa de televisão e as redes sociais Tendências e Negócios. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal business. No mercado há 20 anos, a Elo Consultoria desenvolve atividades para auxiliar servidores públicos e privados. São realizadas várias palestras e seminários com temas sobre gestão, coisas bem específicas, inclusive sobre gestão pública. Bem, o nosso repórter Gustavo Lúcio, com os cinegrafistas Magno Alexandre e Rafael Farias, foram até a Elo para saber o que está acontecendo, inclusive sobre esse evento. Veja só. Presente no mercado há quase 20 anos, a Elo Consultoria oferece soluções nas áreas de treinamento, desenvolvimento e serviços para eventos. Os seminários oferecidos estão em constante atualização para agregar as mudanças legislativas e normativas. Até o final do ano, vários eventos vão ser realizados na sede da Elo, no setor comercial norte em Brasília. E ainda há tempo para quem deseja participar. Lembramos a todos que ainda temos disponibilidade de vagas para os últimos 11 cursos desse semestre. Dentre eles, desoneração da folha de pagamento, contratação direta sem licitação, pregão presencial, planilha de custos, licitação internacional, gestão de contratos, gestor público, TI, dentre outros. Inscrições pelo site www.eloconsultoria.com ou pelo telefone 3327-1142. Quem participa dos eventos recebe orientação de importantes palestrantes e instrutores nacionais do direito administrativo. Participar de um evento da Elo Consultoria é uma oportunidade única. Portanto, para quem quer se capacitar, para quem quer fazer melhor o que faz nos dias de hoje profissionalmente, deve refletir e tomar uma decisão. Venha fazer um curso, venha conhecer
a Elo Consultoria, venha participar, venha refletir desse ambiente democrático, um ambiente livre de liberdade de expressão, venha debater com os mais renomados professores e profissionais do Brasil. E a Elo, ela consegue botar os gestores sempre atualizados, sempre com a melhor prática, sempre de acordo com as decisões dos tribunais, dos tribunais de contas, dos tribunais de contas dos estados. E isso faz com que o administrador ele tenha uma visão atual de como agir. É comum a gente encontrar aqui nos cursos da Elo pessoas de todo o Brasil, do interior do Rio Grande do Sul, do interior da Bahia, das grandes capitais e também de vários agentes, os agentes públicos, os empresários e nós, no meu caso, que sou fiscal, né, do Tribunal de Contas, a gente trabalha com a fiscalização de serviços públicos, é essencial a gente estar aqui se atualizando. A Elo presta um serviço para o Brasil. O Sicoob Executivo realizou um processo de revisão e avaliação do seu plano empresarial com visão estratégica e contou com a participação de funcionários e parceiros da cooperativa. Bem, o evento teve como ponto alto a palestra do presidente do Banco Cooperativo do Brasil, Marco Aurélio Almada, que traçou um panorama econômico do país após as eleições e analisou também as tendências para os próximos anos. Assista essa matéria de Elsane Estácio, com imagens de Rafael Farias. O Sicoob Executivo realizou no restaurante Coco Bambu um evento para falar sobre planejamento empresarial, PEV, 2014 e 2016. Confira! O objetivo do evento é apresentar as perspectivas econômicas para os próximos 2 anos da cooperativa para os associados, cooperados e colaboradores que agora contam com os servidores do Poder Executivo. Nada melhor do que, após as eleições, definir aí o nosso novo presidente, depois de já uma certeza do que acontece no cenário político, e convidamos então o presidente do Bancob, né, o nosso banco, para que ele possa nos brindar então com a palestra sobre cenário econômico e tendências para o cooperativismo de crédito nos próximos anos. E então, para isso, nós convidamos todos os nossos conselheiros de administração, conselheiros fiscais, alguns associados e também toda a nossa equipe, que serão responsáveis pela construção desse plano empresarial. Um dos destaques do evento foi a palestra do presidente do Banco Cooperativo do Brasil, Bancob, Marco Aurélio Almada, que falou sobre o panorama econômico do país após as eleições e tendências para os próximos anos. É a renovação de um planejamento que a cada ciclo é refeito e que representa uma avaliação do Sicoob Executivo com relação às oportunidades que a cooperativa tem para continuar um ciclo de crescimento que já vinha vindo bem. O mercado financeiro que a cooperativa atua, né, é muito dinâmico, acontece sempre muitas novidades com produtos, serviços, novas tecnologias que são absorvidas pelos bancos, e a cooperativa ela tem de sempre dar uma paradinha, analisar essas coisas todas e encontrar a melhor forma de tirar proveito delas em favor do seu cooperado. O evento foi realizado no restaurante Coco Bambu Ícone Park e contou com a participação de funcionários e parceiros, superando a expectativa da organização do Sicoob Executivo. Não só apresentou um cenário econômico e social do Brasil, mas também as alternativas e perspectivas futuras para o desenvolvimento do Sicoob. Ele dá um norte, né, para que a cooperativa possa crescer, né, de forma sustentável e possa, com isso, gerar produtos, serviços e também resultados para os cooperados como um todo. Bem, o mercado de eventos corporativos e sociais aqui do Distrito Federal é bem movimentado e sempre precisa de profissionais qualificados para realizar os seus eventos. Há quase 20 anos no mercado, a PR Eventos tem as melhores bandas musicais aqui do Distrito Federal. Saiba mais sobre essa grande empresa na reportagem de Oda Paula Fernandes, com imagens de Wagner Augusto.
O DF é também centro de turismo e de eventos corporativos e sociais. Aniversários, congressos, seminários e shows movimentam a capital. E para organizar um evento, é preciso escolher bem a empresa certa. O mercado de eventos em Brasília está bastante aquecido, mas para se montar um show, precisa montar também uma estrutura como essa que a gente vê aqui atrás. A mão de obra é especializada, o que faz toda a diferença no final, quando você vê lá em cima uma banda montada, tocando e animando uma festa. Em 2001 me associei ao Paulo Roberto e montamos a PR Music. A PR Music hoje é responsável por esse evento que você está vendo aqui. Estrutura de som, de luz, painel de LED, palco, tudo isso nós temos. Para o empresário, parcerias e contratação de funcionários qualificados garantem o sucesso do evento. Nós temos alguns parceiros, algumas empresas parceiras na parte de sonorização e eles têm a mão de obra especializada. Então, para você ter uma ideia, quando nós vamos montar um evento desse tamanho, o que acontece? Chega primeiro um caminhão com os carregadores. Descarregam tudo, deixam em cima do palco. Depois vem a equipe técnica, que faz toda a montagem. Depois da equipe técnica, entrega pronto para a equipe de técnicos dos artistas que vão tocar. Eventos como este movimentam a economia do DF, uma vez que há a geração de empregos por meio de contratação direta e indireta. No caso da banda Esquema 6, que é a nossa banda, além de 6 pessoas que descarregam, mais 4 técnicos que montam, depois são mais 16 pessoas trabalhando, 26 pessoas ao todo. Hoje, nesse evento aqui, direta e indiretamente, nós temos aqui algo em torno de 80 pessoas trabalhando. Por ano, só no DF, o segmento de eventos movimenta cerca de 20 milhões de reais. E esta marca se alcança com eventos de vários tamanhos e quantidades. Uma média de 300 eventos, entre eventos pequenos e grandes. Ao todo, 300 eventos por ano. Com equipamentos de última geração, o setor de eventos gera empregos e movimenta a economia e o público de Brasília. Muita gente reclama quando há reajustes de aluguel. Se você estiver nessa situação, você também vai reclamar. Mas saiba que para haver um reajuste, é preciso que o índice esteja contemplado no contrato de locação. Quem vai falar sobre esse assunto é o presidente do Conselho Regional de Corretores aqui do Distrito Federal, Hermes Alcântara. Veja só, presta atenção que essa matéria é importante. Anualmente, os contratos de aluguéis de casas, salas, apartamentos ou lojas recebem reajuste. Um dos principais fatores utilizados pelas imobiliárias ou donos de imóveis para o reajuste é o Índice Geral de Preços e Mercados, o IGPM. O IGPM é um dos índices que é permitido por lei para efeito de atualização dos valores dos contratos de aluguéis que estão em vigor. É o Índice Geral de Preços Médios. E esse índice aplica-se quando um contrato de aluguel em andamento tem o seu período de atualização. Pode ser o IGPM, o INCC, o IPC, só não é permitido a atualização dos valores dos aluguéis com base na variação do dólar ou no salário mínimo. Mas o reajuste nem sempre faz subir o valor do aluguel. A variação desses índices são aplicadas durante os primeiros 12 meses do contrato, podendo acontecer casos em que a variação nos 12 meses fique negativa. Então, aplicando esse índice, obviamente o contrato terá um reajuste de aluguel para menos. O índice e a data de reajuste deve ser claramente informado no contrato de locação. Todo contrato de locação tem essa cláusula da aplicação do índice que vai tomar como base a atualização do valor do aluguel. Um desses índices tem que estar constando no contrato de locação. Caso o reajuste não seja aplicado como rege o contrato, o locador pode registrar reclamações junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis do DF. Mais informações pelo telefone 3321-1010.
Bom, todo mundo quer ficar em forma. Não é uma questão de ter um corpo saudável só, não. É questão de ter saúde. O mercado de academias está em alta em todo o Distrito Federal, aquecido mesmo. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com saúde e com beleza física também. Então assista essa matéria de Gustavo Lúcio com imagens de Wagner Augusto. As pessoas que desejam começar alguma atividade física devem ficar atentas em relação à saúde. A legislação vigente obriga a exigência de exames médicos dos novos alunos por parte das academias e preparadores físicos. Esta exigência reduz o índice de mortes súbitas, causadas principalmente por problemas cardíacos. É importante procurar uma equipe multidisciplinar, como o profissional de educação física, o cardiologista, para a pessoa que está pensando em fazer uma atividade física regular, inclusive o atleta de final de semana, porque a gente sabe que o coração ele é muito demandado na atividade física. E principalmente nos pacientes que têm fatores de risco para a doença coronariana, esses pacientes necessitam passar por uma avaliação para descartar a possibilidade de doenças cardiovasculares. E aí sim, o cardiologista, junto com o profissional de educação física, uma equipe multidisciplinar, orientar da melhor forma possível e indicar a quantidade de exercício para cada pessoa. A avaliação varia de pessoa e de esporte a ser praticado. São feitos inicialmente um eletrocardiograma, pode ser feito um teste de esteira, o teste de esforço, né? Que é um teste que avalia o coração tanto em repouso no início, como no estresse, o pico de estresse e na recuperação. Fazer sempre uma avaliação rigorosa cardiológica para poder fazer a atividade física. Com uma série de exames complementares que nós podemos fazer, eu consigo identificar cada tipo de exercício para cada tipo de paciente, quer ele seja saudável ou ele tenha doença cardíaca. Até mesmo na prática de exercícios escolares na aula de educação física, o médico deve ser consultado. Fazer sempre uma avaliação rigorosa cardiológica para poder fazer a atividade física. Com uma série de exames complementares que nós podemos fazer, eu consigo identificar cada tipo de exercício para cada tipo de paciente, quer ele seja saudável ou ele tenha doença cardíaca. Se houver recusa do profissional, o melhor a fazer é deixar de praticar as atividades. Quando contraindicado por seu cardiologista, quer seja por uma doença cardíaca estrutural, uma doença aterosclerótica, uma arritmia, uma doença genética cardíaca que leva à morte súbita, a prescrição do cardiologista tem que ser obedecida, porque normalmente esses pacientes que fogem da recomendação médica do cardiologista têm um maior risco de morte súbita. A concessionária Motocar abriu sua primeira concessionária aqui no Distrito Federal em agosto, trazendo inovações incríveis, como a comercialização de modelos de triciclo, que tem fabricação própria com foco para atender empresas que atuam em diferentes ramos. A solução é barata e ela é boa, já está aí no mercado. Bom, a expectativa da empresa é chegar a comercializar 100 veículos por mês até o final do ano. Então vamos saber mais sobre essa novidade automobilística com o diretor da concessionária, Marcelo Ferreira. Essa matéria de Ossana Estácio com imagens de Wagner Augusto. Confira aí. Agilidade, conforto e segurança são as características do triciclo, veículo lançado pela empresa brasileira Motocar, com o objetivo de atender mototaxistas e o mototurismo em Brasília. Os triciclos são equipados com cabine, caçamba e baú na parte traseira. Essa é a solução proposta pela concessionária Motocar, como alternativa de melhor custo ao transporte em curta distância de poucas mercadorias. Essa empresa chegou agora em Brasília há 40 dias, é um triciclo fabricado no Brasil. E nós temos 3 modelos, que é o modelo de mototaxista, o mototurismo e para as empresas de supermercadistas e o pequeno empreendedor. O que nós apostamos? Que é economia e também o trânsito, tem melhor mobilidade no trânsito. É um produto nacionalizado, garantia de 1 ano com todas as assistência técnica. É um veículo que tem marcha ré,
limpador, farol, pneu de estepe e muito econômico porque a gente está precisando hoje para os empresários. O público-alvo da empresa são clientes que possuem pequenos negócios como lavanderias, restaurantes, supermercados de bairro e pontos de venda móveis, como é o caso do micro e pequeno empresário Israel Batista. A ideia foi boa porque o custo-benefício muito bom, né? É uma loja móvel, né? Para que eu leve o produto, né, o açaí, até o cliente, entendeu? E custo-benefício muito bom. Gasolina, eu só pago IPVA, não tenho mais nenhum gasto com a moto, tirando, né, a manutenção. Eu tenho aproximadamente 40 dias já nas ruas, né? E o pessoal vem gostando. 50% das minhas vendas estão vindo através do triciclo, né? E o pessoal conhecendo o produto, eles estão, né, cada vez mais fidelizando. E os triciclos já estão chamando a atenção dos turistas de Brasília. Amei, adorei, nossa, perfeito. Entre as opções, a Motocar disponibiliza os modelos MCA e MCF 200, que transportam até 300 quilos. Já o modelo MTX 150 foi projetado para transportar até 2 passageiros em vias urbanas. A Motocar é uma empresa nacional, a montadora é em Manaus e eles vêm desenvolvendo esse produto há mais de 8 anos e agora chegou até o mercado de Brasília. Hoje ela já possui 18 concessionárias no Brasil e deve estar abrindo aí umas 4 ou 5 agora a partir do mês que vem. Não precisa usar capacete, ele é mais higiênico, carrega 2 pessoas atrás. E na época de chuva não molha as pessoas que estão sendo conduzidas até o seu destino. Olha, a gente vai atender o micro e o grande empreendedor. Queremos atingir a classe A, B, C, D e E por esse motivo, que é a economia do transporte hoje, que é um custo muito elevado o custo para as empresas, né? Então é uma maneira de economizar. Bom, esse é o nosso último quadro, é o Almoce Conosco, um quadro muito especial em que a gente traz novidades. O Almoço Conosco, a partir de agora, está sendo gravado lá no Espaço Gourmet do Parque Shopping, no restaurante Latambuí. Se você ainda não almoçou, pode levantar da poltrona e até lá, é imperdível. O ambiente é requintado e a comida deliciosa. Bom, o nosso diretor executivo, Alex Dias, convidou o deputado distrital eleito pelo Partido Trabalhista Nacional, Rodrigo Germano Delmasso Martins, para falar sobre os seus planos e projetos. Ele foi eleito com mais de 20 mil votos. Ele vai falar sobre tudo isso e muito mais. Então agora, relaxa e assista a esse delicioso e informativo Almoce Conosco. Boa tarde, Tendências e Negócios, no quadro Almoce Conosco. Hoje nós temos um grande convidado, Toninho Pop, e o deputado recém-eleito, Rodrigo Delmasso. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Alex. Vamos começar com o deputado pela sua biografia. Conta a sua história, como é que chegou a Brasília, como é que, né, você esteve em Brasília todo esse tempo. Eu nasci em Maringá do Paraná e vim para Brasília com 5 anos de idade. Meu pai trabalhava no ramo de transportes e foi transferido aqui para Brasília, né? Eu nasci, eu digo o seguinte, fui criado, cresci e me formei em Taguatinga. Toda minha história da minha adolescência, da minha infância, adolescência e juventude foi em Taguatinga. E comecei a militar politicamente, né, morando em Taguatinga. Foi onde? No colégio? Foi montando Grêmio Estudantil. Montando Grêmio Estudantil. E de lá para cá, como é que foi a sua atuação para a comunidade? Então, eu comecei a atuar no movimento estudantil, fundei Grêmio Estudantis. Quando entrei na faculdade, fundei vários centros acadêmicos e cheguei a ser vice-presidente da União Nacional de Estudantes, vice-presidente da UNE. Quando fui, a minha primeira militância partidária foi no PSDB e fui membro da comissão de jovens que elaborou o atual Estatuto da Juventude. Sim. O Estatuto da Juventude e o Plano Nacional de Juventude. E, deputado, eu não posso deixar de lhe perguntar como é que é essa associação da religiosidade com a vida política? Eu acredito o seguinte, a religiosidade te dá alguns princípios e te dá alguns parâmetros, né? De atuação de vida mesmo. Rodrigo, dentro disso, eu falo Rodrigo porque eu já conheço o Rodrigo há algum tempo. Somos irmãos. A gente percebe que entre os 10 deputados mais votados,
a grande maioria ali é, de certa forma, representante ou tem alguma coisa a ver com a igreja. Há uma capacidade maior dos evangélicos em termos de mobilização? O que acontece? Todos os candidatos do segmento evangélico tinham uma só bandeira, que é a defesa dos valores e os princípios da família. Pelo advento que nós tivemos recentemente da Caixa de Pandora, né, que grande parte dos envolvidos eram ligados ao segmento, então o segmento teve que se estruturar e teve que ter um discurso, um diálogo com a sociedade. E esse diálogo que foi representado nessas eleições, se você pegar todos os deputados que foram eleitos pelo segmento, que são representantes do segmento, eles tiveram esse mesmo discurso. Defender os valores e os princípios da família e não negociar isso por outras questões. Você passou por algumas secretarias, né? Na Secretaria de Trabalho foi subsecretário e teve um bom trabalho nesse sentido, né? Quando eu fui secretário de Trabalho, aqui em Brasília, nós tínhamos um desafio. Nós criamos um programa de qualificação profissional chamado Atenda Trabalhador. O que era esse programa? Esse programa era uma secretaria itinerante que levava cursos de qualificação profissional e todos os serviços da secretaria perto da comunidade. Porque qual é o problema? Muitas pessoas falam assim, mas Brasília tem um desemprego muito alto. Aí eu, uma vez conversando com algumas pessoas, falei, engraçado, que Brasília tem um alto índice de desemprego, mas tem muita vaga. Falta capacitação, né? O que falta é a capacitação, mas não tem curso de qualificação. O que acontece? Qual é o problema? O problema é que as pessoas não conseguem chegar a esse curso. Ou se chegam, não conseguem continuar. Não tem dinheiro para ir. Não tem dinheiro para ir, justamente. Tem dinheiro da passagem? Tem dinheiro da passagem. Muitas vezes a mãe, certo? Que tem uma criança, não consegue deixar o filho dela ou a filha na casa de alguém para fazer o curso. Sim. O que nós fizemos? Esse curso foi na porta da casa da pessoa. Outros estados copiaram a gente. São Paulo copiou, a Prefeitura de São Paulo começou a fazer um programa parecido, a Prefeitura de Palmas, o Governo do Estado de Alagoas começou a fazer o mesmo programa. Por quê? Porque você resolveu o hiato entre o desemprego, entre a qualificação e o desemprego. Ô Rodrigo, você também já passou pela Subsecretaria do Meio Ambiente, mas a sua atuação principal agora como deputado distrital vai ser onde? Olha, o nosso mandato ele vai ser um mandato participativo. Nós vamos utilizar um pouquinho da experiência que nós temos na área de gestão, na área de orçamento, e começar a utilizar o mandato para ouvir as pessoas. Rodrigo, eu vou cortar para chamar os nossos comerciais e você vai falar sobre campanha e a condução do seu mandato depois dos comerciais. Então vamos aos comerciais. A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do grupo TEM de Comunicação, que contempla ainda o site, o programa de televisão e as redes sociais Tendências e Negócios. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal business. Voltamos no Almoço Conosco de hoje, aqui no Latambui, como convidado o deputado Rodrigo Delmasso e nosso querido Toninho Pop. Antônio José. Isso. Deputado, conta pra gente como é que foi a sua campanha. Alex, a campanha foi uma campanha muito bacana. Nós utilizávamos uma comunicação só, ouvindo as pessoas e levando as pessoas a pensar o seguinte, que tipo de sociedade nós queremos viver, que tipo de cidade nós queremos construir. O que você acha que é o principal problema da nossa cidade, que mais atrapalha a vida do brasiliense? Falta de gestão. É mesmo? Falta um gerente. Falta um gestor. Né? Porque se a gente falar que Brasília não tem dinheiro, tem dinheiro. O problema da saúde é um problema de gestão. Vou te dar um exemplo simples. O Hospital de Santa Maria, em 2007, quando foi inaugurado, ele foi considerado o melhor hospital do Distrito Federal. Por quê? Porque ele era uma organização social, certo? Que fazia gestão do hospital e o hospital funcionava. E agora, sob comando do governo, fechou a pediatria. Fechou a pediatria. É uma loucura. Não é? Então, assim, aí nos leva a pensar o seguinte, por que funcionava antes e por que deixou de funcionar? Um exemplo clássico disso é o Sara Kubitschek. Existe uma gestão diferenciada. Existe uma gestão diferenciada. Então, na área de educação, a mesma forma. Isso. E, deputado, voltando, né,
o que a gente já estava conversando sobre bandeira. Quais são as principais bandeiras que o senhor vai defender? Primeiro ponto, a melhoria na gestão, da qualidade da gestão pública, certo? Para que você consiga... Na realidade, o Estado ele precisa ver o cidadão não como um beneficiário. Ele precisa ver um cidadão como um cliente. Você precisa mudar essa visão. Esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos trabalhar nos conceitos para defender os valores e os princípios da família. Ou seja, tudo aquilo que vier como proposta que vai destruir os valores e os princípios da família, nós vamos ser contra. Rodrigo, com relação ao seu alinhamento político, no primeiro turno havia uma coligação do seu partido com o partido do governo e depois você teve um apoio declarado ao governador eleito, Rodrigo Hollenberg. Como é que vai ser essa união? Olha, a nossa atuação, eu digo o seguinte, ela vai ser uma atuação que vai propiciar a governabilidade. Nós não vamos ser da situação para se calar com qualquer coisa que venha prejudicar a sociedade, mas também não vamos fazer aquela oposição raivosa que vai ser contra tudo e contra todos. Oposição responsável. Né? Não digo que é uma oposição responsável, é a governabilidade responsável. O que o Hollenberg, né, pregou durante a campanha toda, que ele não negociaria cargo. Né? Você concorda com isso também? Concordo, porque quando você negocia cargo em função de apoio, você acabou de jogar fora a representação da sociedade. E até mesmo a independência do deputado. Você fica refém. Você fica refém. Você não pode, por exemplo, a saúde, um exemplo, está indo mal. Aí você não pode subir na tribuna. Poder você pode, mas na hora que você sobe na tribuna, o Diário Oficial do outro dia, né, as pessoas que você indicou, enfim. Então, quando ele estabelece essa relação, isso é ótimo. Isso é ótimo que ele dá independência para a Câmara Legislativa, vai compor o seu governo de pessoas técnicas, parlamentar pode indicar? Pode, mas sem compromisso. Deputado, eu quero agradecer, né, a sua presença, ter aceito o convite da gente, Toninho. Obrigado. Espero que você venha. Estaremos juntos. Isso, ótimo. Então, a sua mensagem, né, uma consideração final, para o pessoal do Tendência Negócios que assiste, está sempre conosco. É isso aí, Alex, obrigado. Toninho Pop, meu amigo, muito obrigado, viu? Rodrigo. E quero agradecer a você, né? Também quero aqui falar para os nossos eleitores que acreditaram nesse nosso projeto, que acreditaram que a gente pode mudar essa cidade. E você que é aqui do Tendências de Negócios, quero dizer o seguinte, estou à sua disposição para te ouvir e para lutar para cima de tudo, para que você possa se sentir representado pelas nossas instituições aqui no Distrito Federal. Um abraço e que Deus abençoe. Então agora vamos saborear, né, a comida aqui do Latambui, que é excepcional. Legal. Bom, infelizmente chegou ao final de mais um programa Tendências e Negócios, o seu canal Business. Mas não se incomode não, domingo que vem estaremos sempre aqui com você, à 1h30 da tarde, todo domingo na sua TV Brasília, Canal 6. E não se esqueça que também estamos lá no estado de Goiás. Você que está em Goiânia pode sempre nos assistir. Bom, domingo que vem estaremos aqui e deixo vocês por enquanto com um grande amigo e grande comunicador. É o Ricardo Noronha, porque ele é show demais, assim como todos os programas produzidos e os independentes da TV Brasília. Vejo vocês então, pessoal, no próximo domingo. Até mais. Eu sou Liana Alagemovitz, do Tendências e Negócios. Até mais.